A sensação de bolhas fazendo cócegas na língua garantiu que a doçura viciante do caramelo não fosse avassaladora, e o resultado foi uma experiência refrescante. Além disso, à medida que cada bolha estoura, uma fragrância única surge e se expande dentro da boca. Conteúdo patrocinado. Zuruvar havia consumido bebidas alcoólicas carbonatadas antes, como cerveja, mas essa bebida era diferente daquelas e ele ficou imerso em seu sabor. 3/4 de sua consciência foram varridos por ela. Uma de suas 4 cabeças estava ocupada engolindo a cola de seu copo pessoal, enquanto uma segunda estalava os lábios. Um terceiro soltou um arroto alto. Perdoe-me, disse a terceira cabeça, antes de continuar a beber. Então isso é cola na terra, o mundo onde ela se originou. Essa bebida e a pizza são símbolos da gula. É uma bebida que leva as pessoas à depravação, disse sua quarta cabeça. Vandalieu, o criador da cola, deu um aceno de cabeça satisfeito. É bom que você esteja feliz com isso. Para ser sincero, fiquei preocupado porque não é tão efervescente quanto a cola da terra. O aroma e o sabor da cola que ele mesmo criou eram quase idênticos à cola da terra da qual ele mal se lembrava. Não, ele havia usado o mel GNB como adoçante, então o sabor era claramente superior. Mas aparentemente houve um problema com a maneira como ele fez isso, não era tão fortemente carbonatado. A carbonatação não era leve, mas era fraca o suficiente para parecer insuficiente em comparação com as bebidas carbonatadas de que ele se lembrava. Mais tarde, ele perceberia que poderia resolver isso aumentando a pressão durante o processo de carbonatação, o processo de dissolução do dióxido de carbono no fluido. Ele provavelmente seria capaz de criar uma cola adequada montando uma fábrica de golem adequada para fabricá-la, em vez de um protótipo usando barris. No entanto, além da carbonatação, não houve nenhum problema com o sabor e o aroma da cola. Kanako, Doug, Melissa e Legion deram seu selo de aprovação, dizendo que tinham o mesmo aroma da cola que consumiram na origem, mas com um sabor melhor. Ao contrário de Vandalieu, o ponto de referência dos indivíduos reencarnados era a cola da origem em vez da terra, provavelmente porque eles consumiram tanto a cola da origem que substituiu sua memória da cola da terra. Se alguém pensasse sobre isso, era peculiar que a existência da cola fosse uma característica comum em 2 mundos diferentes. Mas a Terra e a origem eram mundos muito semelhantes, com as únicas diferenças sendo a existência de magia e a presença ou ausência de uma série de eventos históricos. Os gostos das pessoas e os ingredientes que existiam nos 2 mundos também eram muito semelhantes, razão pela qual bebidas carbonatadas semelhantes foram produzidas e se tornaram um fenômeno global nos 2 mundos. De fato, a cola era a mesma em ambos os mundos, mas eram fabricadas por empresas diferentes. Além disso, pode ser verdade que é um símbolo de gula, mas acho que é exagero dizer que leva as pessoas à depravação, disse Vandalieu. E a pizza pode ser saudável dependendo do que você coloca nela e da espessura da base. Eu estava brincando, claro. Mas você está bem com isso sendo um símbolo de gula? Zuruvar perguntou. É fato que a cola tem muitas calorias. E o custo dos ingredientes necessários para fazê-lo também é bastante alto. O adoçante que Vandalieu usou foi o mel GNB, que eles produziram coletando o néctar das flores de Skogsra como Eisen, Lash, Monster Plants e Gantientes. Foi incrivelmente delicioso, mas isso tornou o custo dos ingredientes muito alto. Seu preço atual era equivalente não a 100 ienes, mas a 100 lunas por copo, aproximadamente 10.000 ienes. Se alguém tentasse obter ingredientes da mesma qualidade no reino de Orbaume, provavelmente custaria vários milhares de baúns, aproximadamente 100.000 ienes. TLN, 100 ienes é cerca de $1 USD. Uma garrafa de 500 ml de Coca-Cola custa tipicamente 160 ienes no Japão. 10.000 ienes é cerca de cifrão $100. 100.000 ienes é cerca de US $1.000. Os custos de fabricação vão cair se eu conseguir viabilizar a produção em massa, e pretendo transformá-la em 2 produtos separados. Uma variedade comum que usa açúcar comum como adoçante e uma variedade voltada para os ricos, feita com mel GNB, disse Vandalieu. Mesmo assim parece que vai ser caro. O açúcar não é tão barato em Lambda quanto na Terra, disse Zuruvar. De fato, o açúcar era altamente valioso neste mundo. Era semelhante ao papel. Não era tão exorbitantemente caro que as pessoas comuns nunca pudessem comprá-lo, mas usá-lo diariamente sobrecarregaria a carteira. Era uma espécie de pequeno item de luxo.
Você pretende importar o açúcar necessário para isso da nação Majin, como está fazendo com frutas rambutan da nação Raikobold? Perguntou Shers, o deus das bandeiras de batalha. Sim, disse Vandaliel com um aceno de cabeça. Não há necessidade de você ser tão reservado. Tenho certeza de que você seria capaz de produzir sua própria cana-de-açúcar ou açúcar de beterraba em suas próprias masmorras, disse Shers. É verdade, mas já estamos importando cana para suprir nossas necessidades atuais. Mas acho que seria vergonhoso roubar os produtos locais de nações aliadas. Isso não é algo que deveríamos fazer nesses tempos, disse Vandaliel. Seria sem sentido roubar a riqueza de nações aliadas quando todo o império estava em guerra com Alda, o deus da lei e do destino, e Rodcourt, o deus da reencarnação. Muito bem, embora eu não ache que seja algo com que você deva se preocupar, disse Shers. Concordo. Talvez fosse melhor criar uma fábrica de cola em cada nação e fazer com que cada nação produzisse seus próprios sabores. Cola de especialidade local. Acho que isso pode funcionar, disse Zozogante, o deus maligno da Floresta Negra. Você tem vontade de lucrar ou não? Zuruvar questionou. Fedirg, o deus dragão dos 5 pecados, de repente olhou para cima. Ele estava ainda mais imerso em beber cola do que Zuruvar. Terra de 5 cabeças? Isso é algo relacionado a mim? Ele disse em alarme. TLN, especialidade local, é Gotouchi, e terra de 5 cabeças, é Gotouchi. Eu disse especialidade local. Embora inclua os grandes pântanos dos Lizarmen que você protege, disse Zozogante. Talvez o sabor da minha nação Gol seja o sabor Gante-Ente? Conteúdo patrocinado. Ele estava absorvendo cola através de suas raízes, e seus olhos que estavam presos a seus galhos como frutas pareciam estar enfeitiçados. Supondo que estamos descartando um sabor de tentáculo, um sabor de arroz funcionária? Perguntou-se Mehebeveil, deus maligno do slime e dos tentáculos, divindade guardiã e mãe de Sila. O que funcionária com a nação dos meus filhos? Carne, ou talvez gordura? Murmurou Mububugenji, deus maligno da corpulência degenerada, divindade guardiã da nobre nação Orc. A especialidade local dos meus filhos que vivem pela espada. Este não é um problema mais difícil do que qualquer guerra feroz, disse Gares, deus dos guerreiros, divindade guardiã da nação Kijin. Acho que não podemos adicionar fios ou pedaços de carapaça a ele. Talvez seja necessário enviar mensagens divinas e instruir nossos filhos a emprestar a sabedoria do Santo Filho, disse Zanalpadna, deus maligno das carapaças e olhos compostos, pai das raças Arani e Impusa e divindade guardiã de sua cidade que leva seu nome. Vários deuses estavam todos curtindo a cola de Vandaliel. Então devo contar pessoalmente a rainha Dona Neris? Disse Vandaliel. Isso seria útil, disse Zanalpadna. Tudo bem, disse Vandaliel, e resolveu aproveitar o assunto atual para trazer à tona o principal motivo de sua vinda para cá. Falando em mensagens divinas, não vim aqui apenas para degustar um refrigerante hoje. Eu esperava poder fazer algumas perguntas sobre uma mensagem divina de Peria. O que você acredita que significa a mensagem divina? Perguntou Hicklin, o gênio do tempo e da magia. Mas Vandaliel já havia adivinhado o que significava a mensagem divina. A deusa está selada no lado oposto do planeta do Ducado de Alcrin, em um vale, montanha ou golfo de forma estranha ou cor estranha. Isso é o que achamos que significa, disse ele. Você provavelmente está correto, disse Hicklin, cujas 3 formas, representando passado, presente e futuro, concordaram com a cabeça. Peri é a deusa do conhecimento, mas ela não gosta de enigmas e jogos de palavras ininteligíveis. Desde muito tempo atrás, seu ditado favorito era que o conhecimento deveria ser ensinado de forma simples e precisa, disse Vida, a deusa da vida e do amor. Se os livros didáticos fossem como códigos indecifráveis cheios de símiles e metáforas, você sentiria a pena das crianças terem que estudá-los, certo? É por isso que sua mensagem divina deve ser o que ela criou depois de fazer tudo o que pôde para torná-la o mais fácil possível de entender para a pessoa que a recebe. Normalmente teria sido difícil perceber que o mundo é redondo, mas ela provavelmente pensou que não seria um problema, já que Juliana e as crianças reencarnadas estão com você, disse Vida. Entendo, disse Vandaliel. Parecia que Peria, a deusa da água e do conhecimento, era do tipo que preferia questionários a enigmas misteriosos. Hicklin e Zuruvar são, na verdade, os que costumam criar enigmas difíceis, acrescentou Vida.
Eles criaram muitos enigmas que eram difíceis, mas sem sentido de resolver durante a Era dos Deuses, afinal. Isso porque muitas vezes nos pediram para ensinar às pessoas as verdades do mundo. Eu queria dizer a eles: não sei, então pense por si mesmo da maneira mais difícil possível, disse Hicklin. Fiz isso por motivos semelhantes, disse Zuruvar. Se eles desejassem obter técnicas que nem eu conhecia, eles não teriam a menor chance se não fossem capazes de resolver imediatamente os enigmas mais difíceis que eu posso criar. Deuses possuíam grande poder e autoridade. Eles nasceram antes das pessoas e as criaram. No entanto, ainda hoje, eles não eram oniscientes e onipotentes e não nasceram em um estado onisciente. Até os deuses que ensinaram e guiaram seus crentes aprenderam com o tempo. E os deuses não ensinavam e guiavam o povo apenas pela fé religiosa do povo que servia para sustentar os deuses. Se fosse esse o caso, os humanos não passariam de gado. Se Hicklin e os outros tivessem a intenção de simplesmente usar as pessoas como gado, eles não teriam dado a eles uma inteligência tão avançada e a capacidade de aprender e crescer. Eles teriam dado a eles o mínimo de inteligência necessária para temer e orar aos deuses, e limitaram sua capacidade de aprender, criando-os como criaturas que simplesmente dançavam nas palmas das mãos dos deuses. Mas olhando para as pessoas agora ficou claro que não era esse o caso. Os deuses criaram os mortais como seres que tinham o potencial de um dia ficar ao lado deles, ou até superá-los. Estou começando a entender por que os magos da Guilda dos Magos guardam suas artes e técnicas secretas para si mesmos, disse Vandaliel, suspeitando que Hicklin e Zuruvar eram a fonte do sigilo dos magos. Isso provavelmente é verdade. Ouvi dizer que os magos da era de hoje costumam adorar a mim mesmo, a Zuruvar ou a nossos deuses subordinados, disse Hicklin. No entanto, eu pessoalmente preferiria que aqueles que recebem mensagens divinas as decifrem por conta própria. Sua opinião honesta era: eu não sou o Deus que enviou a mensagem divina, mas você não acha que atrapassa me pedir respostas? Parecia que essa era a razão de ele, ou ela, ter falado relativamente pouco até agora. Bem, Vandaliel é especial pelo fato de poder vir até nós e nos questionar diretamente. Não seria irracional esperar que ele não faça algo para decifrar uma mensagem divina, quando ele é perfeitamente capaz de fazê-lo? Disse Zuruvar, aparentemente mais tolerante com a abordagem de Vandaliel. Mas ele era um deus movido pelo humor, então talvez isso fosse mais porque ele estava de bom humor depois de ter provado a delícia da cola, e não por sua opinião diferir da de Hicklin. Parece que você já descobriu as respostas que procura por conta própria, então vou ignorá-lo, disse Hicklin. Mas por que você veio nos perguntar sobre a mensagem divina quando você já encontrou essas respostas? Eu queria confirmar as coisas com você por precaução e esperava que alguém pudesse me dizer se sabe quem está dormindo lá, respondeu Vandaliel. Ele veio ao reino divino dos deuses trazendo presentes não para perguntar pelo significado da mensagem divina, mas para perguntar o que viria depois que eles chegassem ao local mencionado. Ele já havia enviado Quatro e sua tripulação para servir de marcador para teletransporte e fazer reconhecimento, mas seria melhor obter o máximo de informações possível de antemão. Eu vejo. Se for esse o caso, direi a você, disse Hicklin. Conteúdo patrocinado. Você está tão encantado que mal consigo reconhecê-lo. Você está realmente permitindo que ele nos peça deuses, disse Vida. Como Vandaliel, Hicklin parecia inexpressivo, mas de acordo com Vida, de repente ele ficou de muito bom humor. Todas as três formas dele começaram a responder à sua pergunta. Minha irmã Vida, o que eu via como problemático é a ideia de pedir a resposta diretamente aos deuses. Nesse caso, é apenas uma questão de coleta de informações e não vejo problema em que os deuses forneçam informações, disseram. Eu sempre pensei isso desde muito tempo atrás. Mas eu realmente não entendo essa parte de você, disse Vida. Vida é uma simples questão de preferência, então pensar muito sobre isso não vai te levar a lugar nenhum, não importa quantas cabeças você tenha. Não há um único Deus que não esteja fixado em suas próprias preferências e regras, disse Zuruvar, batendo levemente no ombro dela com o rabo. Enquanto isso, Hicklin produziu um livro de algum lugar. No meio da batalha contra o exército liderado pelo rei demônio Guduranis, eu também usei todo o meu poder e caí no sono. Então não sei os detalhes do que aconteceu naquela época. Mas tenho observado este mundo desde que acordei há 50.000 anos, e mais recentemente agora que Zuruvar assumiu o comando de outros mundos, disse Hicklin.
O que a mensagem divina de Peria se refere é a terra que não é mais conhecida por seu nome original, a terra onde ninguém pôs os pés, o continente do Rei Demônio. O continente do Rei Demônio, um continente separado do continente Demônio onde Zantark e os outros estão? Perguntou Vandaliel. O continente do Rei Demônio é a terra que o Rei Demônio Guduranis ganhou controle primeiro, a terra de onde ele começou sua invasão neste mundo. É a terra onde o deus besta Gampaplio, o deus Colosso Zerno e o deus dragão Imperador Marduk foram destruídos. É o lugar neste mundo que é mais corrompido por elementos sombrios, e é o lugar onde Guduranis foi derrotado por Belvood, explicou Hicklin. O continente demônio é apenas um grande continente com todas as suas terras e arredores cobertos por ninhos do diabo. Foi o local de uma batalha feroz durante a guerra contra o Rei Demônio, o que fez com que a corrupção avançasse. Nem eu nem Alda tivemos forças para impedir que os ninhos do diabo se espalhassem após a derrota do Rei Demônio, então eles se espalharam por todo o continente, disse Vida. Isso acabou trabalhando a nosso favor, já que Zantark e os outros o usaram para conter os ataques das forças de Alda. O continente do Rei Demônio quase nunca foi mencionado em mitos e lendas. A batalha contra o Rei Demônio foi feroz e a corrupção foi tão grande que o continente perdeu sua forma e ecossistema originais. Talvez até mesmo o campeão Belvood tenha decidido que purificar o continente do Rei Demônio seria impossível. O continente nem sequer foi mencionado nas lendas que contam os contos de seus feitos após a recuperação dos fragmentos do Rei Demônio. As igrejas de Alda e Vida ensinavam que era uma terra proibida, e não havia nenhuma informação sobre ela ou sua localização, mesmo nos arquivos da Guilda dos Magos. É por isso que a maioria dos humanos na era atual esqueceu sua existência ou pensou erroneamente que o continente demônio era o continente do Rei Demônio. É onde nossa irmã Botin, mãe da terra e deusa do artesanato, está selada, disse Hicklin. Então, afinal de contas, é Botin, não Peria, disse Vandaliel. Ele não ficou surpreso que a deusa adormecida fosse Botin em vez de Peria, embora fosse ela quem havia dado a Juliana sua proteção divina e enviado a ela uma mensagem divina. Ele havia imaginado que poderia ser uma deusa diferente da própria Peria, pois a mensagem divina havia dito, uma deusa, em vez de eu. Ele não havia mencionado isso até agora porque era possível que Juliana tivesse interpretado mal a mensagem divina ou a mensagem divina não tivesse chegado completamente, causando uma mudança no texto. Sim, disse Hicklin. Visitei o lugar onde Peria dorme não faz muito tempo. Alda mobilizou uma força para protegê-la, composta principalmente por deuses tão jovens quanto Fitum. Tem certeza que eles não estão lá para ficar de olho nela? Perguntou Vandaliel. Tenho certeza de que a proteção dela é a intenção deles, no mínimo. Eu vejo. Então, há uma força protegendo Botin também? Quando investiguei antes no passado, os deuses da guerra aliados a Alda estavam reunidos lá, mesmo nas mandíbulas mencionadas pela mensagem divina. Mas existem vários outros deuses selados no continente do Rei Demônio, bem como relíquias de Gampaplio, Marduk e Zerno. Existem também deuses malignos do exército do Rei Demônio e monstros poderosos. Assim, os deuses e seus servos também estão estacionados em outros locais. E Alda já sabe que Zuruvar e eu nos aliamos à vida. É provável que ele tenha enviado esses deuses e seus servos como parte de um plano para me impedir de descobrir o local onde Botin está selado. Além disso, alguns dos meus filhos se mudaram para lá de algum lugar enquanto eu dormia e agora vivem no subsolo, então Alda pode estar procurando por eles. Mas isso é improvável. Ele provavelmente nem percebeu que eles existem, disse Vida. Parecia que algumas das raças de vida, que não existiam há 100.000 anos, agora viviam no subsolo do continente do Rei Demônio. Certamente ninguém menos que as raças de vida pensariam em viver em um continente que até mesmo Belvood havia desistido como sem esperança, cuja própria existência as pessoas haviam esquecido. Aquele que protege o selo diretamente é o Boulder Colossus Gorn, o deus dos soldados ares e similares. Eu registrei essa informação aqui. Como você adquiriu a técnica de gravação perfeita, você será capaz de retê-la em suas memórias mesmo depois de deixar este reino divino. Mas não confie muito nisso, ele alertou. Um deus vê as coisas do ponto de vista de um deus. É comum que as coisas sejam vistas ao caminhar ao longo da superfície do solo, mesmo que pareça não haver nada ao olhar de cima, disse Zuruvar. Obrigado, disse Vandaliel, aceitando o livro que Hicklin lhe ofereceu e absorvendo-o em seu corpo para guardá-lo.
Com isso Vandaliel se curvou e se virou para deixar o reino divino, mas Fedirg e os outros, que pareciam estar esperando por uma oportunidade, o detiveram. Espere. Também desejamos falar com você. Vandaliel, nós lhe emprestaremos nosso poder. Ouça nosso pedido, disse Fedirg, interrompendo os outros. Você está sendo muito direto, Fedirg, disse Vida. O que é isso? Perguntou Vandaliel, parando e virando-se perplexo. Conteúdo patrocinado. Os incontáveis olhos de Zozogante brilharam. Para resumir, temos inveja de sua equipe de Gilbarzo. Você quer isso? Não, não é que queremos sua equipe, é que queremos nos tornar sua equipe. Então é isso que você quer dizer. Vandaliel ficou um pouco perplexo com um deus que assumiu a forma de uma árvore expressando o desejo de se tornar um cajado. Ele destruiu Gilbarzo, o deus maligno dos mares negros, e transformou alguns de seus ossos em um bastão. Seria razoável querer o cajado, mas considerando os acontecimentos passados, Vandaliel não conseguia entender por que alguém sentiria inveja dele. Fedirg e Lioen, todos vocês sentem o mesmo? Perguntou Vandaliel. Ambos assentiram. Sim, disse Fedirg. Sim, disse Lioen. Eu não acho que você precise desistir de partes de seus próprios corpos, não é? Disse Vandaliel. Zozogante era um deus com a forma de uma árvore, então um único galho robusto seria suficiente. Mas o processo de fabricação do cajado parecia doloroso para os outros deuses, pois exigiria seus ossos. Zozogante, Fedirg. Você deve explicar as coisas importantes primeiro, disse Mehebevel, batendo nos dois com um grosso tentáculo. Em resumo, este é um pedido para você criar artefatos. Normalmente nós, deuses, forjávamos artefatos com nossas próprias mãos. Então colocávamos nossos próprios clones espirituais ou espíritos familiares neles antes de concedê-los aos nossos crentes. No entanto, seria possível criar artefatos adequados para serem um recipiente usando aproximadamente o mesmo processo com o qual você cria equipamentos de transformação. Simplesmente precisaríamos colocar nossos próprios clones espirituais neles para completá-los. Eu vejo. Se eu criar as armas que funcionarão como recipientes, isso reduziria o fardo exigido de vocês, disse Vandaliel. Para ser franco, sim, está correto. Mesmo os deuses têm coisas em que são bons e coisas em que não são tão bons, embora grandes deuses aparentemente sejam capazes de realizar quase qualquer coisa com habilidade. Depois de se tornar um deus, Belvood deixou muitos artefatos com seu nome, como Nemesis Bel, e havia muitos contos de Alda, o deus da lei e do destino, concedendo artefatos também aos heróis. Embora a deusa da vida e do amor Vida não tivesse necessariamente criado nenhum artefato, suas criações incluíam coisas como seu dispositivo de ressurreição e o dragão Orixalcum. Mas seria uma tarefa tremendamente difícil para deuses fracos como Fitum, Zozogante e Lioen criar artefatos. E os tipos de artefatos que os deuses poderiam criar eram afetados por suas autoridades e características. Por exemplo, Zozogante precisaria de um tempo relativamente curto para criar um artefato de madeira de alta qualidade que amplificasse o poder do atributo vida e concedesse o poder de controlar as plantas. Mas se ele tentasse criar um artefato na forma de um machado de metal que amplificasse o poder do atributo luz, levaria mais do que o dobro de tempo e esforço, e o produto resultante seria um artefato apenas no nome, inferior em função aos itens que poderiam ser comprados com a renda de um aventureiro de alto escalão. No entanto, se Vandaliel criasse armas que pudessem servir como recipientes para clones espirituais, os deuses poderiam produzir artefatos sem nenhum custo além dos próprios clones espirituais. Mas por que você quer tanto criar artefatos? Perguntou Vandaliel. Eu certamente os acharia úteis, mas tenho certeza de que não é fácil para você criar espíritos familiares, muito menos clones espirituais. A mana total de Vandaliel diminuiu em um total de 100 milhões como resultado da criação de Banda, seu clone espiritual, outra versão de si mesmo. A única razão pela qual isso lhe custou tanto foi porque sua alma era única ou porque tinha uma forma anormal. Para outros deuses fazerem isso, seria necessário não apenas seu mana, mas também uma parte de sua própria carne. Por que os deuses passariam por tudo isso para criar um artefato só porque estavam com ciúmes de Gilbarzo? Essa era a pergunta que Vandaliel tinha. No desfile, sentimos o interesse das pessoas em Gilbarzo devido ao fato de você estar usando o bastão de Gilbarzo, disse Mehebevel em resposta a esta pergunta.
Em termos de adoração do povo, é uma perspectiva atraente para nós. Parecia que os sentimentos de ciúme dos deuses eram um motivo mais forte do que Vandaliel suspeitara inicialmente. Vidasama e os outros, e até mesmo Gofaggar pode aceitar isso, mas Gilbarzo era um remanescente do exército do rei demônio, um velho inimigo nosso e de nossos filhos, e agora ele foi destruído sem esperança de ressurreição. Não podemos deixar de sentir que a atenção das pessoas está sendo desperdiçada nele, disse Tristan, deus dos mares, pai dos Merfolk e divindade guardiã de sua nação. Os outros deuses concordaram com a cabeça. É claro que queremos ajudar você e seus companheiros, Vandaliel Dono. Ou melhor, você ser vitorioso contra os heróis de Alda e seus subordinados é importante para a vitória de nós deuses da facção de vida. Assim, gostaríamos que você criasse artefatos para nós. Não pedimos que você os crie neste instante. Você não precisa usar todos os artefatos sozinho. Ficaríamos satisfeitos se você pudesse criá-los quando tiver tempo, como equipamento para seus companheiros. Os olhos dos deuses estavam fixos em Vandaliel enquanto esperavam por sua resposta. Se você não se importa com o tipo de armas que serão quem as usa, ou se eu fizer equipamentos de transformação ou fantasias de garotas mágicas, aceitarei seu pedido para criar recipientes para artefatos, disse Vandaliel. Lioin deu um pequeno gemido, talvez não tendo antecipado a menção de fantasias de garotas mágicas, e Zuruvar deu uma risada divertida. Mas ninguém recusou esses termos, então foi decidido que Vandaliel aceitaria o pedido dos deuses. O santuário sagrado de Talochein, onde ele meditava para visitar os deuses. Era o lugar onde o gigante do sol Talos dormia, um espaço que era constantemente preenchido com a luz do sol quente. Mas quando Vandaliel abriu as pálpebras, descobriu que tudo ao seu redor estava cheio de escuridão. Ele sentiu uma sensação suave, algo fofo, algo frio, algo duro e algo vacilante. Ele também podia sentir um cheiro agradável. Ele ouviu uma variedade de bocejos, gemidos, guinchos e ruídos oscilantes. Conteúdo patrocinado. Você voltou, meu senhor, disse a voz do homem de ossos. Parecia que durante sua meditação Darcia, Maroru e suas irmãs, Kinknoshin, Pet e Ku formaram uma grande bola ao redor dele. Bowman, que havia deixado apenas seu crânio por perto, explicou que Darcia se sentou ao lado dele primeiro, seguida por Maroru e suas irmãs aconchegadas a ele. Akin de 3 metros de altura então os pegou em seus braços, e então a assembleia de ossos mortos-vivos Knoshin, o enorme monstro centopeia Pet e o slime Ku se reuniram ao redor deles. Todos então adormeceram. Estou surpreso por não termos sido esmagados, disse Vandaliel. Do lado de fora, tudo que era visível era uma montanha de ossos incontáveis e uma enorme centopeia adormecida e enrolada. Knoshin possui a habilidade de construção, afinal. E parece que o corpo de Ku está agindo como uma zona intermediária, disse Bowman. Vocês não precisavam ir tão longe. Bem, acho que fiz todos se sentirem um pouco solitários, disse Vandaliel. Ki e Ku, monstros desconhecidos pelas sociedades humanas, não saíram ao ar livre, muito menos Knoshin, cuja aparência as sociedades humanas considerariam um desastre natural. Assim, o tempo que passavam com Vandaliel havia diminuído ultimamente. Havia um número incontável de familiares do rei demônio em Talochein, mas eles certamente preferiam o próprio Vandaliel. Gil, Aizen está enviando seu perfume de flores de fora, com Fang e Gofaggar esperando por você, disse Bowman. Parecia que havia outros fora desta massa em torno de Vandaliel também, e Kanako esteve aqui antes. Ela percebeu que literalmente não havia espaço para ela entrar. Ela estalou a língua em desgosto e declarou que não perderia na próxima vez antes de sair. Bowman continuou. Entendo, disse Vandaliel. E seu amigo Matthew e os outros também estavam vaiando antes de partirem. Tenho certeza que eles estão jogando com Palvina, Luvesfol e os outros agora, disse Bowman, finalizando seu relatório. Agora então, meu senhor, há algo que desejo informá-lo. Minha classificação aumentou ontem e meu título de corrida mudou de imperador. Ah, isso é bom. Bowman sempre ficou descontente com o fato de ser um Skeleton Blade Emperor, pois considerava isso um desrespeito a Vandaliel. Vandaliel não se importava nem um pouco, e disse isso, mas não havia nada a ser feito, pois ainda incomodava Bowman. O fato de isso ter mudado era sem dúvida uma boa notícia. De agora em diante sou um Kaiser de esqueleto de nível 13. Joo! Ele gritou em triunfo ao anunciar seu novo título de corrida.
Imperador e Kaiser não significam a mesma coisa? Estou feliz por você, disse Vandaliel, vendo a felicidade do Bom Man e decidindo não apontar isso. Para começar, tinha sido um problema com o qual ninguém além do próprio Bom Man se importava, então ser resolvido para Bom Man significava que estava resolvido para sempre. Na verdade, Vandaliel não se importava se Bom Man era um imperador ou um Kaiser. Ele estava simplesmente feliz por seu companheiro ter ficado mais forte. Gil Talos Dono está espiando por dentro com uma expressão preocupada, disse Bom Man. Nesse ritmo haverá mais e mais visitantes entrando e saindo. Espere, você disse Talos, disse Vandaliel. Vandaliel Zacart, grande salvador de meus filhos. Atualmente não possuo a capacidade de falar diretamente com sua alma quando não posso vê-lo. Então falarei com você tomando o máximo cuidado para não acordar aqueles que dormem ao seu redor, disse uma voz baixa, mas ainda bastante alta, ecoando de fora. Parecia que Talos estava fazendo o possível para não acordar Darcia e os outros. Mas a voz do gigante do sol ainda era alta, apesar de ser suprimida, e Pet e as irmãs ratazanas faziam sons sibilantes e guinchos enquanto piscavam e abriam os olhos. Darcia, porém, soltou um murmúrio baixinho e não deu sinais de acordar. Sim, eu posso ouvir você. Você tem algum negócio comigo? Vandaliel perguntou a Talos. Sim. Peço desculpas por falar com você quando acabou de retornar do reino divino e por interromper seu vínculo físico com sua família, mas tenho uma sugestão. Tenho achado difícil encontrar a determinação para trazê-lo até você, mas, eu me pergunto, não seria possível mudar o nome desta nação de Talosheim para algo como o Grande Império Vandaliel, ou o Grande Vandaliel Império Demoníaco? Disse Talos, sua voz diminuindo progressivamente conforme ele continuava falando. Vandaliel juntou as mãos como se implorasse. Por favor, me poupe de ter que fazer isso. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Seres que serviam a Alda, o deus da lei e do destino, bem como espíritos familiares enviados por outros deuses, visitavam seu reino divino um após o outro para relatar informações. Conteúdo patrocinado. Muitos desses relatórios estavam relacionados a Vandaliel. Do meu mestre para Alda Sama. Vandaliel, o rei demônio que derrotou Fitum, e seus companheiros, estão realizando um festival extravagante e luxuoso em sua capital, elevando o moral. Meu senhor Zares, deus dos soldados, acredita que o festival foi financiado por dinheiro extorquido de seus cidadãos e riqueza obtida ilegalmente ao assumir o controle da organização criminosa na cidade de Morxi. Ainda não estar satisfeito depois de forçar seu povo a construir uma enorme estátua de si mesmo. Que pessoa vaidosa e arrogante ele é! Ele é a personificação do primeiro rei demônio, o próprio Guduranis. Espíritos familiares, que executavam tarefas como entregar mensagens, eram seres criados pelo mana dos deuses que eram seus mestres. Assim, suas palavras e ações eram as dos deuses que os criaram. Isso significava que os próprios deuses, aqueles que vigiavam a região dentro da cordilheira da fronteira dos céus acima, mantinham uma forte hostilidade por Vandaliel sem saber as verdadeiras circunstâncias das pessoas que viviam em Talosheim. Mesmo sendo resultado da própria violência e ações do deus que não eram dignas de um deus, era fato que Fitum, um deus de Lambda, havia sido destruído não muito tempo atrás. Talvez os jovens deuses não pudessem ser culpados por ficarem furiosos com Vandaliel. Mas Alda pensava diferente deles. Espíritos familiares, digam aos jovens deuses que vocês servem, mantenham a compostura. Não se esqueça que o problema do rei demônio Vandaliel é que ele é compassivo com os outros, uma característica que o primeiro rei demônio, Guduranis, não possuía. Todos os espíritos familiares ficaram perplexos com as palavras de repreensão de Alda. É certamente verdade que Vandaliel é mau. Não há dúvida de que ele engana as pessoas com ensinamentos distorcidos que se opõem aos nossos ensinamentos sobre a ordem correta do mundo e a maneira como as pessoas devem viver. Ele pode ser arrogante e é provável que também seja vaidoso. Mas não lhe falta um coração misericordioso, continuou Alda. Alda Sama,
Você quer dizer que ele não é mau? Um dos espíritos familiares proferiu em choque. Não é isso que estou dizendo. Mas mesmo as pessoas perversas que quebram a lei e cometem pecados têm um coração bom. Isso é tudo. Mesmo os ímpios tinham partes boas deles, assim como as pessoas virtuosas também tinham lados sombrios em suas mentes. Muitas das coisas que Vandaliel fez na cidade de Mortsey provavelmente foram feitas para aumentar sua própria força e a força da religião de vida. Mas nem tudo foi feito no interesse próprio de Vandaliel. A vida que Alda conhecia era a deusa da vida e do amor, mesmo que ela tivesse enlouquecido. Ela amou as raças que deu à luz, colocando em risco os princípios do mundo, como seus próprios filhos. Ela pregou a eles os mesmos ensinamentos que havia ensinado antes do aparecimento de Gudrunnis neste mundo. Isso provavelmente não mudou, mesmo depois que ela foi empalada pelas estacas da lei de Alda e depois libertada delas por Vandaliel. Sendo assim, ela teria ensinado os mesmos ensinamentos a Vandaliel, e Vandaliel estaria obedecendo a esses ensinamentos. E era exatamente por isso que Vandaliel era tão perigoso. Se ele possuísse a mesma personalidade de Gudrunnis, ele seria forçado a falar e se comportar de uma forma cheia de arrogância e vaidade. Um governante que reinava usando apenas poder e medo tinha um forte controle sobre seus súditos, mas mesmo pequenas coisas podiam criar rachaduras nesse controle. Comportar-se de uma maneira que garantisse que não seria menosprezado exigiria que Vandaliel exibisse continuamente a si mesmo e a seus companheiros para ser maior do que seria necessário. Se Vandaliel estivesse governando dessa maneira, as forças de Alda provavelmente seriam capazes de fazer os subordinados de Vandaliel traí-lo ainda mais facilmente do que o campeão Zakarta havia feito 100.000 anos atrás. Ao contrário do exército do Rei Demônio, que era composto inteiramente de deuses malignos que nasceram em mundos estrangeiros, muitos dos subordinados de Vandaliel eram pessoas de Lambda. Mas Vandaliel estava governando seus subordinados com algo que não era poder ou medo. Mas para Alda, isso era algo distorcido e repulsivo, algo que contradizia a ordem que existia neste mundo até então, e algo que nunca poderia ser aceito. Não estou defendendo Vandaliel. Mas se acreditarmos erroneamente que ele está cheio de ódio apenas porque ele é o segundo rei demônio, teremos nossos pés nocauteados. Diga a seus mestres que devemos ser cautelosos, disse Alda. Vê muito bem, disse o espírito familiar que havia falado. Com isso, os espíritos familiares retornaram aos seus mestres para transmitir as palavras de Alda a eles. Depois deles vieram espíritos mais familiares com relatos dos deuses que vigiavam o continente demônio e o ducado de Alcren, bem como aqueles nos mares onde estava o continente do rei demônio, protegendo Botin e Peria. Muitos deles relataram que nada estava fora de ordem, mas alguns relatos não eram dessa natureza. Meu senhor Arkun-sama, Deus do céu azul, pede algum tempo longe da tarefa de monitorar Taloshein, disse um espírito familiar. Arkun? Qual é o problema? Ele foi atacado? Alda perguntou. Arkun, o Deus do céu azul, era o deus do atributo luz que governava o clima. Ele era um dos deuses subordinados mais jovens de Alda e cumpria seus deveres com paixão, mas... Não, ele não foi atacado. No entanto, existem padrões repulsivos que são tão blasfemos que não podem ser descritos com palavras, pintados nos telhados dos edifícios de Taloshein, e eles estão atormentando a mente de meu senhor Arkun. O espírito familiar respondeu. Ele está tendo seu dever cumprido principalmente por outro em seu lugar, e isso causaria mais problemas se isso continuasse, então ele gostaria de se desculpar desse papel. Eu vejo. Eu sabia que o rei demônio havia criado monólitos e imagens que devoram as mentes dos humanos, mas pensar que eles também podem devorar as mentes dos deuses. É provável que Arkun simplesmente não seja adequado para esta tarefa. Instrua Arkun a se afastar dessa tarefa por um tempo e cuidar de seus heróis, disse Alda ao espírito familiar. Aliás, quem é o deus que está cuidando de Taloshein no lugar de Arkun? Ele perguntou, pensando que talvez esse deus fosse relativamente resistente aos ataques de Vandaliel à mente. É um dos deuses subordinados de Mineroad-sama, Baixa-sama, a deusa das nuvens de chuva.
Para ser honesto, Alda não estava particularmente familiarizado com esse nome. Ele se lembrava de que ela era uma mulher que predizia o clima e ascendera para se tornar uma deusa depois de morrer jovem. Ao contrário de Fitum, ela era obediente e nada perversa. Alda não tinha muita impressão dela porque ela realmente não causava ou se envolvia em problemas. Mas por causa dessas qualidades e pelo fato de ser uma deusa dos maus presságios, ela não era muito adorada publicamente pelo povo. A maioria das estátuas dela eram assustadoras e misteriosas, em vez de retratar uma imagem de pureza. Conteúdo patrocinado. E ela não era considerada uma deusa com força mental ou valentia. Talvez seja uma questão de compatibilidade com a tarefa e não de fortaleza mental? Alda se perguntou. Até mesmo o deus da luz do sol e o deus do esmagamento do mal, que Belvuod deixou sob meus cuidados, relataram tonturas e dores de cabeça devido aos ataques em suas mentes. Mas a deusa das noites escuras e o deus das sombras não foram afetados. A deusa das noites escuras e o deus das sombras tinham títulos sinistros, mas ambos eram deuses do atributo luz. Neste mundo, a escuridão não era um atributo próprio. Em vez disso, representava um estado ou um espaço em que não havia luz, por isso era considerado parte do atributo luz. Havia até um feitiço de atributo de luz chamado Darkness, que manipulava a luz para criar escuridão, um espaço onde a luz não brilhava. Da mesma forma, as noites de escuridão total e sombras, que podiam ser criadas desde que a luz estivesse presente, eram governadas pelos deuses do atributo luz. Tendo pensado até aqui, um pensamento ocorreu de repente a Alda. Espere, esta situação está bem. Havia alguns entre os guias que podiam influenciar não apenas os mortais, mas também os deuses, assim como o campeão Belvuod, que havia falado sobre o estado correto em que o mundo deveria existir, e o campeão caído Zakart, que havia convencido vários malvados deuses para trair o exército do rei demônio e corromper vida à loucura. Vandaliel não era um desses indivíduos? A orientação do segundo rei demônio enganou não apenas vida e os deuses do mal corrompidos por Zakart, mas também Hitlen e Zuruvar. Essa orientação não afetaria outros deuses? Baixa, a deusa das noites escuras e o deus das sombras pareciam não estar sob ataque mental, mas será que eles estavam realmente sendo afetados por sua orientação? Estou pensando demais nas coisas? Na verdade, eles não estão dando sinais de fazer movimentos para nos trair. E quanto a se eles estão sendo afetados por sua orientação, posso ser capaz de ler as mentes dos mortais, mas sou incapaz de perscrutar os corações dos deuses. Não saberia dizer se não mostrassem sinais concretos, pensou Alda consigo mesmo. Mas, por via das dúvidas, suponho que devo investigar o estado de seus heróis. Como são deuses, se tentassem entrar em contato com Vandaliel, usariam seus crentes em vez de fazê-lo eles mesmos. Com esses pensamentos em mente, Alda perguntou se alguém sabia do paradeiro dos heróis de Baixas, bem como dos outros dois deuses em questão, mas não havia um único espírito familiar que soubesse dos heróis sendo alimentados por esses deuses. A razão para isso era que Baixa sabia que ela era temida como uma deusa de maus presságios, então ela disse a seus heróis em potencial para manter a proteção divina que ela havia dado a eles em segredo por um tempo. Quanto à deusa das noites escuras e ao deus das sombras, não estava claro se eles eram heróis ou não. Ninguém sabia, pois eles evitavam o contato com outros deuses ainda mais do que os Baixas. Enquanto os heróis de outros deuses realizavam feitos gloriosos sob sua vigilância, os heróis de Baixas estavam por aí em algum lugar, agindo em segredo. Devo escolher rapidamente os deuses para enviar a fim de substituí-los. E acho que seria melhor ouvir o que eles têm a dizer, murmurou Alda para si mesmo. Suspeitar descuidadamente que seus aliados trariam a queda de sua facção, mas ele não podia simplesmente deixá-los em paz. Taloshein seria renomeado. Ou, para ser preciso, o nome Taloshein continuaria a ser usado, mas apenas para se referir à cidade e não à nação inteira. O novo nome seria usado não apenas para Taloshein, seria usado para se referir à nação que compreende todas as terras governadas por Vandaliel, incluindo o continente demônio,
o antigo território Sila e toda a área dentro da Cordilheira Bondar. Esse grande projeto acontecia nos bastidores, desconhecido de Vandaliel, o imperador da nação. Também foi mantido em segredo de Cesare, o general e primeiro-ministro, bem como seu assessor Kurt Legston, os oficiais militares e civis que o serviram, como Cuoco Ragdell, as pessoas que já foram líderes no território separado que era o continente demônio, e os deuses e líderes das nações dentro da cordilheira da fronteira. Como se fosse uma espécie de intimidação por exclusão, todos os esforços foram feitos para que Vandaliel nunca soubesse disso. A construção da enorme estátua de Vandaliel foi, por coincidência, a cobertura perfeita para desviar a atenção de Vandaliel do projeto. Mas você sabe, eu não acho que grande império demoníaco Vandaliel vai funcionar. Tem que haver outras opções, disse Matthew, tendo ouvido este nome sugerido por Talos. A propósito, Matthew e os outros do orfanato imigrariam para Talosheim no futuro, então eles vieram a Talosheim para ver isso antes que realmente acontecesse, e também para que eles participassem dos desfiles e festivais, e para fazer os preparativos preliminares para a Ceres e as cirurgias de Vestra. Concordo, disse Vandaliel em resposta à opinião de Matthew, acenando com a cabeça mais rapidamente com mais entusiasmo do que de costume. Vendo a reação de Vandaliel, Matthew de repente deu um sorriso forçado. Então, com quantas pessoas você conversou antes de vir até mim? Ele perguntou. Mais de 10, metade deles já sabia da mudança do nome da nação e a outra metade não sabia, mas deu respostas inesperadas, disse Vandaliel. Gulfadgar, que estava presente quando Talos sugeriu mudar o nome da nação para ele, não conseguia entender o que Vandaliel considerava problemático. Provavelmente porque ela era o deus maligno dos labirintos, e já havia uma nação que recebeu o nome de sua divindade guardiã na região da montanha Bondar, Zanalpadna. Alguém tão humilde quanto eu não consegue entender, mas sempre fui a serva do grande Vandaliel, dissera ela em tom reconfortante, mas Vandaliel tinha a sensação de que algo estava errado. Darcy havia dito, sim, eles deveriam brincar um pouco mais com isso, recomendando que o nome fosse ajustado um pouco, mas parecendo concordar com a renomeação. A maioria das pessoas, exceto aquelas que foram levadas para a cidade de Mortse, estava ciente da mudança de nome. No entanto, Luciliano, que estava permanentemente enfurnado na oficina subterrânea, exceto para refeições, e Casim, fez Terizeno, que eram amigos de Vandaliel, mas exploradores comuns fora isso, não sabiam. Luciliano casualmente deixou o assunto de lado, dizendo, mais importante, mestre, acredito que devemos passar esse experimento para o estágio de experimento humano. Casim, fez Terizeno, por outro lado, ficaram felizes por Vandaliel e o parabenizaram. Conteúdo patrocinado. Vandaliel agradeceu o apoio de todos, mas todos tiveram reações diferentes daquelas que ele esperava. Assim, ele começou a se perguntar se era ele o estranho por detestar a ideia de ter a nação com seu nome, e foi por isso que ele veio ouvir as opiniões de Matthew e dos outros que haviam sido trazidos secretamente para cá de Mortse. Do desfile. Você veio na hora perfeita. Vandaliel dono, quer dizer, Vandaliel Sama. Por favor, faça algo sobre esses pirralhos impertinentes, gritou a voz de Luvesfol. Uma sessão prática de interação com um familiar estava sendo realizada na praça para as crianças, usando Luvesfol como tema com a supervisão de Palvina. Mas Vandaliel e Matthew ignoraram seus apelos e continuaram a conversa. Mas por que você está me perguntando? Não teria sido melhor perguntar aos seus discípulos, velho Simon ou Natania Neishan? Perguntou Mateus. Simon e Natania estão muito cansados e dormindo. Borcus e Vigaro ficaram um pouco empolgados durante o treinamento, disse Vandaliel. Querendo treinar os recém-chegados de forma eficaz, Borcus e Vigaro usaram armas de treinamento para lutar contra Simon e Natania, proporcionando um tipo de treinamento bem próximo de uma batalha real. Os dois possuíam força e vigor que não eram inferiores às encarnações físicas de espíritos heróicos, e Vigaro gostava particularmente disso, já que Simon e Natania eram usuários da forma de espírito como ele. Assim, Simon e Natania pareciam ter recebido um ambiente de treinamento enriquecido,
e, como resultado, eles agora estavam mortos de cansaço e dormindo como pedras. Entendo. Mas você é o primeiro rei deste país, certo? Portanto, não seria normal chamá-lo de Império Zakart em vez de Vandaliel, disse Mateus. De fato, a maioria das nações nas sociedades humanas deste mundo foram derivadas dos sobrenomes de seus fundadores. Isso era verdade para o Império Amid, bem como para a nação Escudo Mird, um de seus estados vassalos. Foi um pouco diferente no caso do reino de Orbonne. Recebeu o nome da cidade livre de Orbonne, onde o fundador da nação uniu 12 nações independentes e concebeu o sistema de ter um monarca eleito. Esta cidade estava no centro do que era agora o reino da capital. No entanto, até mesmo a cidade livre de Orbonne foi originalmente nomeada com um caractere de cada um dos sobrenomes de seus 5 fundadores. TLN, Orbonne são 5 caracteres em japonês. Considerando essa convenção, não haveria nada de estranho em usar o sobrenome de Vandaliel como nome da nação. Mas isso também é um pouco estranho. Ganhei o sobrenome Zakart depois que me tornei rei e imperador. E, não há garantia de que não terei mais sobrenomes no futuro, disse Vandaliel. Você pode obter mais sobrenomes, hein? Bem, suponho que você esteja certo. Mas é meio surpreendente que até você fique envergonhado às vezes, disse Matthew em um tom sério. Vandaliel piscou várias vezes. Claro, até eu tenho um sentimento de vergonha. Na verdade, não sei por que você acha isso surpreendente. Ele pensou, mas não tinha ideia, não. Ele tinha a sensação de que alguns incidentes passados poderiam ter feito Matthew pensar isso. Eu fiz coisas completamente sujas e dissimuladas para sobreviver, como usar veneno e micróbios para matar inimigos e preparar armadilhas para os exércitos inimigos. Foi assim que você chegou a essa conclusão. Vandaliel murmurou em choque. Não. Não era isso que eu tinha em mente quando disse que achava você sem vergonha. Disse Mateus. O que quero dizer é que você era bastante pegajoso mesmo quando estava na cidade com Darcy Hassan, Eleanora, Belmont, Basdia Neishan e Zadiris. Gulfadgar também estava sempre atrás de você. Darcy e os outros frequentemente faziam coisas como dar tapinhas na cabeça de Vandaliel, erguê-lo no ar e abraçá-lo. A princípio, Matthew não achou nada estranho nisso, mas achou um pouco estranho agora que sabia que Vandaliel era mais velho que ele. Ele achava que os humanos daquela idade normalmente se sentiriam envergonhados e tímidos quando tratados como crianças. Era ainda mais perceptível em Talosheim. Os homens também levantavam Vandaliel no ar. Uma enorme massa de carne engoliria Vandaliel como se quisesse esmagá-lo. Houve até eventos frequentes que provavelmente causariam mais medo do que constrangimento, como ossos que voaram pelo ar arrebatando-o do nada. E embora Matthew não entendesse muito isso porque era órfão, Vandaliel havia dado a suas conhecidas equipamentos de transformação que se transformavam em roupas de ídolos, inclusive sua própria mãe, e torceu por elas na frente da plateia, nem mesmo tentando esconder o fato de sua mãe ser uma das artistas. Essa era outra coisa sobre Vandaliel que talvez fosse anormal. Mas Vandaliel não demonstrou nenhuma consciência de tais anormalidades. Matthew até ficará um pouco preocupado com o amigo, pensando que talvez Vandaliel não tivesse nenhuma emoção. Matthew. Isso é porque sou uma pessoa solitária e mimada que ganha paz de espírito com o contato físico com os outros. Para elaborar mais, todos no país estão cientes disso, mas eu também sou um grande vigarista, disse ele. Eu vejo, disse Matthew. Não é que eu não tenha vergonha. Acabei de perceber, mas as coisas que me causam constrangimento são um pouco diferentes da maioria das pessoas. Por exemplo, a escultura de uma enorme estátua minha é uma delas. O que mais embaraçou recentemente Vandaliel foi o projeto de fazer uma enorme estátua dele. Ele havia se acostumado a ter estátuas dele em tamanho real, mas sentiu resistência à construção de uma de 100 metros de altura. Bem, isso é algo que não consigo entender. Ou melhor, ninguém pode. Mesmo o rei do reino de Orbonne e o imperador do Império Amid não construíram estátuas tão grandes assim, disse Matthew.
Mas eu entendo que você tem que fazer algo sobre o nome do país em breve. Nem todo mundo sabe sobre o problema ainda, não é? Sim, apenas os principais envolvidos sabem disso, disse Vandaliel. Então você deve sugerir um nome diferente de Grande Império Demoníaco Vandaliel. Quero dizer, é de você que estamos falando aqui, então se todo mundo disser que quer nomear o país assim, você não terá escolha, assim como aquela estátua gigante Matthew apontou. Certo. Conteúdo patrocinado. Vandaliel ficou surpreso. Agora que você colocou assim, você está completamente certo. A princípio, o único que pressionava fortemente pela construção da estátua era Noasa, então Vandaliel recusou firmemente. Mas com todo o povo da nação agindo, ele foi forçado a respeitar as vozes das pessoas e desistir de resistir a elas. Agora, ele estava expressando seu descontentamento, mas não conseguiu fazer nada além disso. Não havia garantia de que o mesmo não ocorreria com a renomeação do país. Então vamos pensar em alguns nomes possíveis imediatamente. Você tem alguma boa sugestão? Perguntou Vandaliel. Não me pergunte isso. Não tem nada a ver comigo, tem, disse Mateus. Sim. Você vai viver nesta nação um dia, então isso tem algo a ver com você, disse Vandaliel. Vamos ter permissão para morar aqui. Devo avisar que ainda somos amadores quando se trata de domar, então não vamos ganhar nada. Ou você está atrás dos corpos de Ceres Neishan e Vestra Neishan? Matthew disse em um tom acusador. Não, eu não vou esperar que você ganhe dinheiro imediatamente. E também devo dizer que Ceres, Vestra e seus corpos não são a única coisa que procuro. Dê-me seus corações também. Meu também. Ao ouvir os gritos de Matthew, as outras crianças se reuniram para ouvir a divertida conversa que acontecia, e uma delas emitiu um assobio de lobo. Mateus Nishan é tão popular. Mateus Nishan é um pouco incompleto asterisco, mas cuide bem dele. Vandaliel Nishan. Espere, não estudado asterisco não é o termo correto. TLN, as crianças estão tentando usar uma palavra difícil e formal aqui. Acho que eles estão tentando dizer inexperiente ou algo assim, mas estão usando as palavras erradas. Vocês também, me deem seus corpos e corações e tornem-se nossos cidadãos. Disse Vandaliel, estendendo as mãos à frente e fingindo persegui-las como se fosse um monstro. Marcha gritou. Então, você estava atrás do meu coração todo esse tempo. Isso não é uma coisa boa, Marcha, uma das outras crianças disse a ela. As crianças riam enquanto fugiam de Vandaliel. Ei, você tem certeza disso? Perguntou Mateus. Definitivamente seremos um fardo para você. Ainda não somos fortes. Não espero força das crianças, respondeu Vandaliel. Você pode levar o seu tempo e se tornar forte à medida que se torna adulto. Mesmo o povo da nação Kijin, uma nação que valorizava as proezas de combate, não esperava imediatamente a força de um adulto de uma criança. Era o suficiente para ser tão forte quanto um adulto quando se era adulto. Mesmo quando formos adultos, não posso prometer que seremos capazes de retribuir o favor, disse Mateus. Acho que está bom para mim, disse Vandaliel. Vou deixar a escolha para você, mas me deixaria mais feliz se você buscasse sua própria felicidade em vez de tentar retribuir o favor, Matthew. Vandaliel não tinha nenhuma intenção de criar Matthew e as outras crianças como espiões leais à nação. Ele transformaria seus animais de estimação em monstros se eles quisessem, mas não fez nada além de fornecer uma boa educação, como ampliar suas possíveis carreiras futuras. Vandaliel ficaria satisfeito enquanto seus amigos crescessem e fossem saudáveis. Van, pare de interferir na experiência interativa de todos. HMPH, disse Palvina, agarrando e levantando Vandaliel no ar como um gatinho. Sinto muito, estava apenas me divertindo, desculpou-se Vandaliel. Matthew olhou para ele por um tempo, depois enxugou os olhos com a manga. Tudo bem. Então, ajudarei a pensar em um nome para o país do qual você não se sentirá envergonhado. Afinal,
Também sou um dos cidadãos deste país. As outras crianças também participaram. O que? O que estamos fazendo? Eu também ajudo. Pessoal, a diretora Holly preparou um pouco de chá, então, disse Cerise, que acabará de chegar. Cerise Neichan, Vestra Neichan, todos. Vamos todos pensar juntos. Traga a diretora Holly para cá também. Disse Mateus. Conteúdo patrocinado. Pense, gemeu Rapiessage. Fink, cantou Yamata. Então estarei descansando no canto ali, Luvesfol disse calmamente. Um dos insetos olhou para ele em silêncio. NGH, não olhe para mim com esses olhos compostos, disse Luvesfol. Tudo bem, vou emprestar minha sabedoria. HMPH, suponho que seria divertido para Lioin e Tiamat se tornarem parte de uma nação que foi nomeada com minha opinião. E assim começou a discussão para pensar o novo nome da nação. Mais tarde, Cerise e os outros diriam que não pensaram que estavam realmente decidindo o nome da nação, eles presumiram que era uma piada. Primeiro, vamos pegar uma parte do nome de Vida. Afinal, é uma nação com a facção do Vida Unida, disse Vandaliel. É bom tirar alguns caracteres do nome da deusa, não é? Disse Cerise. E acho que todo mundo gostaria de ter uma parte do nome de Van também, disse Palvina. Ok, então a nação do Viva, disse uma das crianças. Isso soa como o nome de uma nação de pessoas impensadamente alegres, disse Luvesfol. Que tal pegar alguns personagens além dos primeiros personagens, sugeriu Mateus. Como N, da ou Ru. Antes que Vandaliel percebesse, Eleanora, Isla, Belmont e outros estavam se reunindo e se juntando também. E que tal pegar alguns caracteres dos nomes de Hitlen e Zuruvar, disse Eleonora. Eles são grandes deuses que são nossos aliados, afinal. Que tal adicionar o nome de Gufadgar também, sugeriu Ilha. Então, a nação de Virizugulheu, disse Belmont. Isso soa terrível, disse Isla. Tudo bem. Que tal fazer um torneio, e dar o direito de nomear o país para quem vencer? No entanto, ficarei satisfeito apenas em lutar no torneio. Disse Godwin. Pai. Não diga essas coisas tolas. Disse Iris, repreendendo. Então vamos tirar a sorte para decidir. Podemos experimentar o nome por mais ou menos 100 anos e mudá-lo novamente se você não gostar, disse Borcus. É bem difícil decidir, né? Que tal ter um nome mais simples? Acho que podemos usar os nomes de Hitlen e Zuruvar para masmorras, cidades e vilas que provavelmente serão construídas no futuro, disse Kanako. Realezas e nobres aparentemente tendem a nomear cidades e pontes com o nome de suas esposas e amantes. Não sei se você deveria compará-los, mas acho que seria mais fácil dizer o nome do país se fosse mais simples, disse Doug. Com as opiniões de Kanako e Doug, os candidatos mais complicados e misteriosos foram descartados, e o brainstorming se moveu na direção de um nome mais simples. Que tal nomes do nosso mundo, como Guarden ou Elien? Sugeriu Ledion. Leia os capítulos mais recentes em Wuxia-World.site only. Mas foi decidido que um nome deste mundo seria usado. No final, foram retirados um personagem e meio do nome de Vida e 2 do de Vandaliel. Por coincidência, isso também continha um caractere do nome da moeda do país, o Luna. TLN, Luna é runa, que tem o Ru em comum com o nome de Vandaliel, Vandaru. Bem, vamos nos reportar a Cesar e Talos com o nome sugerido, o Império Demoníaco de Vidal, disse Vandaliel. Por alguma razão, o personagem demônio permaneceu no nome da nação. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado.